Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a todos e a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Nós vamos começar aqui hoje mais uma aula que Deus nos permitiu trazer, uma aula da escola dominical online. Nós vamos falar hoje aqui sobre a conduta do crente no mundo, certo? Vocês, se quiserem acompanhar, irmãos, leiam o texto de Efésios, capítulo 5 e versículo 6. São os capítulos que nós vamos usar como base. Se puderem ler a lição também, vai ajudar os irmãos a já compreenderem melhor. Então nós vamos ler aqui apenas algumas partes da lição e refletir com os irmãos. Já adianto que essa aula de hoje é muito importante. Se você puder assistir ela até o final, você vai ver que nós vamos aprender coisas muito importantes da palavra de Deus. Esse livro de Efésios é riquíssimo e hoje nós temos coisas maravilhosas para aprender da parte do Senhor, em nome de Jesus. Então vamos lá, eu vou começar a ler aqui algumas partes da introdução. O compromisso, portanto, com os valores do reino e o fato de sermos cidadãos dos céus e embaixadores de Cristo nos levam a uma reflexão e compromisso com o nosso andar aqui. Então, irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que nós somos cidadãos do reino de Deus, embaixadores de Deus nesse mundo, somos filhos de Deus. Sabemos disso porque a Bíblia afirma que todo aquele que crê se torna um filho de Deus e chega a estar nesse patamar, nessa situação de embaixador, de cidadão dos céus. Então nós sabemos que, diante dessa verdade, nós não podemos viver da mesma maneira. Nós precisamos ser diferentes, irmãos. Necessitamos e devemos ser diferentes, porque se verdadeiramente Cristo nos alcançou, como nós já estudamos, o Espírito iniciou uma obra de regeneração, quer dizer, ele já realizou a regeneração e está realizando agora a santificação. Então a gente precisa ser diferente. O crente, o cristão, ele precisa ser alguém que vive diferente. Ele deve ser uma pessoa que tem uma conduta diferente no mundo. Por quê? Porque ele foi transformado por Deus e está sendo transformado por Deus, conforme a imagem de Cristo. Então nós não podemos andar da mesma maneira que andávamos, viver da mesma maneira, no pecado, com os mesmos maus costumes, com as mesmas práticas idólatras, fazendo as mesmas coisas que fazíamos, falando do mesmo jeito. Não, a gente precisa ser diferente. E as pessoas precisam ver essa diferença em nós. Isso vai ser um testemunho para que elas se convertam, para que elas creiam em Cristo. Então, irmão, tenha consciência disso, antes de mais nada. E reflita sobre a sua conduta nesse mundo como tem sido. Porque se você diz que é cristão, a sua vida precisa demonstrar isso. Tem que haver uma transformação profunda, radical na sua vida. Vamos olhar um pouco mais aqui do que se trata essa conduta do cristão no mundo. O primeiro ponto é a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Efésios 5:1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, por que nós temos a inspiração no caráter de Deus? Porque nós sabemos que Deus é santo, Deus é perfeito, não há nele nenhuma maldade, nenhum pecado. Ele é o nosso referencial, Deus é o nosso Pai e Ele é a nossa referência de caráter, de santidade. Jesus, que viveu aqui entre nós, que andou entre os homens, é a nossa referência de como andar,
de como se comportar, de como falar, de como pensar, de como agir, do que fazer, do que não fazer. Então nós devemos ser imitadores de Deus. Como filhos amados, imitar o nosso Pai, imitar Jesus, o nosso Senhor, ter uma conduta semelhante a Ele. Veja o que diz a lição. Imitar Deus deve ser o ideal de nossa vida. É claro que é necessário que o conheçamos. Conhecer Deus nas Escrituras e fazer com que este conhecimento se torne relacional. Então, primeiramente, nós precisamos, obviamente, conhecer a Deus. Como é que eu vou imitar alguém que eu não conheço? Que eu não sei quem é? Eu preciso conhecê-lo. Conhecê-lo nas Escrituras, principalmente. Conhecê-lo tendo intimidade com Ele numa vida de oração. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso conhecer o seu caráter. Preciso conhecer os seus atributos. Quantos cristãos, infelizmente, irmãos, que não conhecem os atributos de Deus, não sabem quem Ele é. Eu vou citar aqui alguns atributos só para você ter uma ideia. E reflita se você sabe o que significam essas coisas. Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, infinito, imutável, eterno, santo, bondoso, misericordioso, gracioso, amoroso, compassivo, santo e outras coisas mais que não me vem à memória agora, mas são muitos os atributos de Deus. Você conhece Deus, conhece essas características de Deus, sabe o que significa Ele ser tudo isso? E como isso impacta a sua vida, o que isso significa na sua vida? Então nós devemos conhecer os atributos de Deus, conhecê-lo mais, e não apenas conhecê-lo na teoria, porque muitas vezes até um ateu conhece isso. Nós precisamos nos relacionarmos com Ele, ter um conhecimento relacional, onde o nosso relacionamento com Ele nos leva a sermos parecidos com Ele. Irmãos, pode ter certeza, você parece com quem você anda. Se diz por aí que você é um reflexo das 5 pessoas mais próximas de você, isso no âmbito humano. Ou seja, você se parece com quem você convive mais. Você acaba adquirindo características daquelas pessoas. Então, se você andar com Deus, se você se relacionar com Ele, em oração, leitura bíblica, servindo, meditando, contemplando a Deus, você vai se tornar cada dia mais parecido com Ele. E esse é o objetivo, esse é o ideal de Deus para nós. Podemos imitar Deus em seus atributos morais, que são os atributos comunicáveis de Deus: justiça, amor, verdade e bondade. Então, como eu falei, são os atributos de Deus que são comunicáveis, os quais a gente pode imitar. O que são atributos comunicáveis? São atributos que Deus conferiu a nós também, seres humanos. Os atributos não comunicáveis são aqueles que só pertencem a Deus. Como eu citei alguns aqui: onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, infinitude. São coisas que só Deus tem. Mas tem coisas que nós podemos também ter, porque Ele nos conferiu isso como imagem e semelhança de Deus. Só que isso, depois da queda, ficou um pouco manchado, ficou um pouco transformado, não ficou como era antes. Mas nós podemos imitar a Deus sendo santos, justos, bondosos, compassivos, misericordiosos, amorosos e sábios. Essas coisas que eu falei por último agora são atributos de Deus, que Deus nos conferiu. São atributos comunicáveis. Quando nós buscamos a Deus e somos santificados por meio do Espírito, esses atributos, essas características vão se desenvolvendo na nossa vida e vão se tornando
manifestas. E o nosso caráter vai sendo transformado e essas características vão aparecendo mais. É assim que o cristão deve andar, imitando a Deus, sendo parecido com Deus. Então, para a nossa reflexão, analise o quanto você parece com Deus. Uma dica para você: leia os evangelhos, veja a vida de Jesus, veja como ele falava, o que ele pensava, como ele tratava as pessoas, o que era importante para ele, como ele agia. E aí, faça a mesma coisa. Procure ser do mesmo jeito. Procure ser como ele. E automaticamente você vai estar imitando a Deus, porque ele é Deus. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então vamos lá continuando. Segundo ponto, a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Efésios 5, 3 e 6. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós. Ou seja, nem fale dessas coisas, nem cite, porque são coisas horríveis, abomináveis para Deus. Como convém a santos, que é o nosso caso, nós somos santos, porque fomos santificados, separados do pecado. O versículo 6 diz: ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Então, se a ira de Deus vem sobre os desobedientes por causa dessas coisas, nós que somos cristãos vamos praticar essas coisas? De maneira nenhuma. Devemos praticar coisas que agradem a Deus, que glorifiquem a Deus, que exaltem o seu nome. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que ofende o caráter de Deus. Então nós precisamos ter consciência da realidade do pecado. Entender que o pecado é algo que ofende a Deus, como diz aqui, que desagrada a Deus, que ofende o seu caráter, que vai contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que é contra a Deus, que vai contra a sua palavra, contra a sua vontade, que ofende o seu caráter, que é contrário ao seu caráter, aos seus atributos, é pecado. Seja por pensamento, por ação ou por omissão, é pecado. E nós devemos ter consciência do que é pecado. Para quê? Para que a gente fuja dessas coisas. Evite essas coisas. Corra do pecado. Fuja para bem longe dele. O hedonismo, que é uma característica dos tempos modernos, tenta de todas as formas e argumentos esvaziar o conceito de pecado. Ensinam que o importante é o prazer e não importa se é certo ou errado. Hedonismo é uma filosofia de vida que prega, ensina, que o que importa é você sentir prazer. Então você leva a vida de uma maneira onde você vai buscar o prazer. Viver para sentir prazer. Se torna um objetivo da sua vida. Viver, fazer coisas, falar coisas, sentir coisas que lhe dão prazer. Então você é guiado pelo prazer, pelos seus desejos carnais. Muita gente vive assim. Só que esse hedonismo, ele tenta de todas as formas e argumentos esvaziar o conceito de pecado. Ou seja, as pessoas que creem nesse hedonismo, eles tentam argumentar e dizer que o que é pecado não é pecado. Que, na verdade, eles estão simplesmente fazendo algo que é de acordo com a sua natureza, estão vivendo do jeito como eles são, então não estão fazendo nada demais, estão apenas sendo normais, seres humanos, buscando prazer. Então eles tentam mostrar que o que a Bíblia chama de pecado não é pecado. Que se aquilo te faz bem, você sente prazer, alegria, então pode fazer, é normal, está tudo bem. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Existem coisas que
nos dão um prazer carnal, uma alegria momentânea, mas que são pecado. Por exemplo, um vício numa droga qualquer, te dá prazer, te dá alegria. Só que ele é pecado por quê? Porque ele está te viciando, está destruindo o teu corpo, está destruindo a tua família, está te levando a esquecer as coisas mais importantes. Prostituição é pecado, dá prazer, dá. Por que é pecado? Porque se você tem uma relação sexual fora do casamento, ou antes, ou com outra pessoa que não é o seu cônjuge, embora você sinta prazer, mas você está saindo do propósito de Deus, que é que você vive em fidelidade ao seu cônjuge, num casamento. E no casamento você desfrute de uma relação sexual prazerosa e saudável com o seu cônjuge. Quando você faz isso fora do casamento, você sente prazer, mas você está indo contra a vontade de Deus, porque você está fugindo do propósito que Deus fez para a relação sexual, que Deus fez a relação sexual para ser desfrutada no casamento. Então muitas pessoas vivem uma vida de orgia, com um e com o outro, tendo vários parceiros, não tendo fidelidade a ninguém, e acha que está tudo bem, porque ela está se divertindo, está sentindo prazer, está se sentindo bem com aquilo, então ela é movida pelo prazer. Nós, como cristãos, não podemos analisar as coisas dessa maneira. A gente precisa analisar se é pecado ou não, se agrada a Deus ou não. Não nos deixar levar pelo que o nosso coração diz que é bom, pelo prazer. Não é porque uma coisa está me dando prazer que necessariamente ela é boa. Então nós temos que ter cuidado com isso. Como ser imitador de Deus sem compromisso com a santidade? É uma pergunta. O nosso Deus é santo e quer que sejamos santos. Então, como é que eu vou ser imitador de Deus se eu não quiser ser santo? É uma contradição, porque Deus é santo. Deus é puro, perfeito, e diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Como é que eu vou imitar Deus vivendo no pecado, tendo prazer no pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, não me arrependendo dessas coisas, não sentindo nenhum peso na consciência? Como é que eu vou poder agradar a Deus dessa maneira? Vivendo no pecado, se eu sirvo a um Deus santo. Então eu tenho que procurar viver em santidade. Sabemos, só uma observação aqui, que eu busco viver em santidade. Eu busco fazer o que é certo, obedecer os mandamentos, mas sabendo que quem opera a transformação em mim não sou eu mesmo, não é pelo meu esforço. Eu devo me submeter a Deus, buscar a presença de Deus, me encher do Espírito, para que o Espírito de Deus opere na minha vida, transformando o meu coração, transformando o meu ser, me ajudando a ser a pessoa que eu preciso ser. Não é pelo meu esforço, é pelo poder de Deus. Mas eu preciso buscar, preciso me submeter, preciso me render a Deus, preciso deixar Ele governar a minha vida, ser o meu Senhor, buscá-lo em oração, em meditação na palavra, adoração, para que Ele complete a sua obra na minha vida e eu me torne aquilo para o qual eu nasci. É assim que a santificação acontece. Outro ponto, a conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. Muito importante esse ponto. Os irmãos que fizeram curso de casamento já aprenderam muito sobre isso, mas a gente vai ver um pouco mais aqui. Não de uma maneira tão profunda, mas vamos ver aqui. Inclusive, se alguém se interessar em saber um pouco mais, depois fale comigo que eu passo para você o link das mensagens do curso de casamento para você ver o que a gente fala sobre a questão do homem, da mulher, na família. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 5, 22, versículo 25 e capítulo 6, versículo 1 e 4. Mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor,
pois isso é justo, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. A família é a vitrine da nossa fé. É na família que de fato vivemos a autenticidade da nossa vida. É na família que somos conhecidos. Isso aqui é uma grande verdade, irmãos. É na família que nós somos realmente autênticos e somos quem nós somos de verdade. Muitas pessoas podem até usar máscaras na igreja. Ali representarem um personagem e mostrarem uma coisa que elas não são na verdade. Mas na família isso é praticamente impossível, porque você está todos os dias ali convivendo com seu cônjuge, com seus filhos ou com seus pais. Não tem como você se esconder o tempo todo. Na família é revelado quem você é. Você não vai conseguir fingir. Então, na família, nós realmente somos quem nós somos. A família é a vitrine da nossa fé. Quem você é de verdade é quem você é em casa. Não é quem você é na rua ou na igreja, porque muitas vezes as pessoas fingem, até involuntariamente, para transparecer uma coisa que elas não são, para que ninguém as critique. Mas dentro de casa é praticamente impossível fazer isso. Então, analise a sua conduta dentro da sua família, como é que você é. Porque ali você vai ter uma ideia do tipo de cristão que você é. Quem você é diante de Deus, como você está se comportando como pai, como esposa, como filho, como marido. E aí você vai ver se você está agradando a Deus ou não. Paulo ensina um relacionamento familiar totalmente baseado no amor. Importante a gente saber disso, que o relacionamento familiar aqui é baseado no amor, como tudo na vida cristã. Devemos fazer as coisas com amor, por amor, amando o nosso cônjuge, amando os nossos filhos, os filhos amando os pais, um cônjuge amando o outro. Tudo é baseado no amor. A palavra submissão que foi falada aqui, né, da mulher, não é escravidão. É um conceito que tem sido muito distorcido nos dias de hoje. As pessoas não entendem o que é submissão, pensam que a mulher se submeter ao marido é ser escrava, é ser subjugada por ele, é ser oprimida no lar. E não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Submissão é apenas uma posição de obediência à liderança do marido. Uma liderança que, diga-se de passagem, nós vamos ver aqui também, não pode ser, não deve ser opressora, não deve ser autoritária, mas exercida em amor. E a mulher, quando ela se submete, reconhece a liderança do marido e o ajuda na sua função de líder da família, para que a família vá bem, ela está exercendo um papel de auxiliar, de auxiliadora idônea, auxiliando, ajudando o marido na liderança da casa, na condução da casa, nas tarefas da família, para que a família vá bem. É como uma pessoa que, numa empresa ou na igreja, exerce uma posição de uma liderança auxiliar, que auxilia o líder, que tem o papel maior de liderança. E em todas as organizações existe liderança, irmãos, e na família não é diferente. Isso não quer dizer que o homem é superior à mulher de maneira nenhuma. É apenas uma questão de função. Submissão está relacionada à liderança do lar. A mulher pode ter potencial de liderança? Sim, pode. Mas no lar o líder é o homem. No lar o líder é o homem, não é a mulher. Se a mulher assumir esse papel, ela está distorcendo o propósito de Deus para a família. Porque no lar, a liderança é do homem. O homem foi chamado para liderar o lar. Consequentemente, ele lidera a mulher e os filhos. Isso é bíblico.
E não é uma coisa só para aquela época da igreja primitiva, não. Vale para todos os tempos. Mulheres que mandam, entre aspas, no lar, em circunstâncias além de trazer frustração para dentro de casa, se tornem submissas à palavra de Deus. Então, se a mulher assume a liderança dentro de casa e não se submete ao homem, ela está sendo insubmissa à palavra de Deus. Ela está em desobediência porque ela está trocando os papéis. Deus chamou ela para ser auxiliadora idônea, para estar do lado do homem, o ajudando na função de líder da casa. Se ela assumir a liderança e subjugar o homem, ela está em desobediência à palavra de Deus. E a família vai estar em perigo. Aos maridos, Paulo diz que precisam amar as esposas. Por que Paulo fala isso? Porque o homem tem uma tendência, muitas vezes, de abusar da sua liderança, ser autoritário, ser machista, ser opressor, tratar a mulher como uma escrava, como uma empregada, como alguém inferior. O homem tem essa tendência de abusar da sua liderança. Por isso que Paulo diz que ele deve amar as esposas, a esposa. E olha só, como Cristo amou a igreja. Amando como Cristo amou a igreja. Se você amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, eu tenho certeza que ela não vai ter nenhum problema de ser submissa a você. Porque é uma liderança exercida em amor, em serviço, procurando o melhor para a mulher, procurando ajudá-la a ser quem ela precisa ser, suprindo as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Se você, homem, fizer isso, amar na prática, não só de palavras, a família vai viver muito melhor e a mulher não vai ter dificuldade de se submeter a você. O homem sente ser amado quando há submissão à sua liderança. A mulher sente ser amada quando há valorização por parte do homem de sua composição física e emocional de mulher. Então, a mulher demonstra amor se submetendo. O homem demonstra amor valorizando a mulher. Falando de filhos, estes devem obediência aos pais em tudo. Os filhos não devem ser irritados com desequilíbrio de disciplina, onde haja rancor e ressentimento. Se não houver coerência por parte dos pais, despertará aflição e ira. Então, dois lados da mesma moeda. Os filhos devem amar os pais, respeitá-los, obedecê-los, se submeterem a eles em tudo. Não serem filhos rebeldes, desobedientes, que se levantam contra os pais, que questionam os pais, que afrontam os pais. Isso é abominável diante de Deus. Por outro lado, os pais têm que ter cuidado na disciplina e na correção para não abusar, para não serem excessivamente duros, maltratarem em excesso seus filhos, cobrarem deles coisas que eles não podem oferecer ainda e assim acabarem oprimindo tanto os seus filhos que faz com que os seus filhos se irritem, se levantem, se rebelem contra os pais, que não é certo, mas às vezes acontece por falta de sabedoria dos pais. A conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Efésios 5:18b diz: mas enchei-vos do Espírito. A vida cristã não pode ser vivida com sequidão espiritual. Não pode, irmãos. A vida cristã não é para ser uma vida seca. Jesus disse que Ele nos daria água viva. E essa água viva faria uma fonte dentro de nós a jorrar para a vida eterna. Então a vida cristã não pode ser seca. Ela tem que ser uma vida onde a água viva, o Espírito Santo jorra abundantemente de você, levando você para a vida eterna, te levando a ser alguém diferente, que vive um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Somente uma vida de enchimento do Espírito nos habilita e qualifica para vivermos os valores do reino, mas ainda limitados pelo corpo mortal. Tenha isso em mente, irmãos. Somente pelo Espírito nós podemos viver os valores do reino e agradar a Deus.
Se você andar na carne, longe de Deus, sem comunhão com Deus, vivendo segundo a sua natureza carnal, em desobediência a Deus, você nunca vai poder agradar a Deus. Para agradar a Deus, para viver os valores do reino, para ser santo, para imitar a Deus, para ter uma conduta santa nesse mundo, você precisa estar cheio do Espírito. É fundamental que o Espírito esteja controlando, governando, guiando, transformando, agindo poderosamente na sua vida. Você precisa se submeter ao Espírito. Permitir que o Espírito te governe completamente para que você viva, ande no Espírito, fazendo a vontade de Deus. É um enchimento contínuo. Por que é importante a gente saber isso, irmão? Porque algumas pessoas ensinam que o enchimento do Espírito, que muitos preferem chamar de batismo com o Espírito Santo, mas na verdade o batismo com o Espírito Santo, como a gente crê na Igreja Batista, e eu creio também, o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. Batismo é um ritual de iniciação. É o momento que marca a vinda do Espírito para morar dentro de você. Você é imerso no Espírito. Você ali é cheio por Ele, inundado por Ele. Você é batizado com o Espírito no momento que você crê. Alguns não creem assim. Creem que você é selado com o Espírito e que depois, em algum outro momento, você é batizado com o Espírito Santo. E aí, naquele momento, você é cheio do poder de Deus, da vida de Deus, e só assim que você vai poder andar no Espírito. E tratam isso como sendo uma experiência única. Na verdade, o que nós vemos na Bíblia é que o enchimento do Espírito é algo contínuo. Você foi batizado pelo Espírito quando se converteu, e você deve continuamente buscar a presença de Deus. Ser cheio do Espírito, buscar ser cheio do Espírito. Como é que eu faço isso, irmão? Buscando a Deus, lendo a sua palavra, orando, adorando, meditando, andando com Ele, ouvindo a sua voz, obedecendo os seus mandamentos, se deixando ser moldado. E aí você vai sendo cheio, vai sendo transformado. Como é que isso se manifesta principalmente? Pelo fruto do Espírito. Ou seja, pela mudança de vida, pela mudança de caráter, pela mudança de atitude, de pensamento. Esse é o principal sinal de que o Espírito está enchendo a sua vida, que você está cheio do Espírito. E é óbvio que também, junto com isso, Deus vai lhe encher de poder, vai te dar dons, vai te dar capacidade para fazer a obra dele. Mas por que que esse não é o sinal principal? Porque às vezes acontece também de Deus usar poderosamente pessoas que não estão andando em santidade. Mas isso acontece por quê? Porque às vezes Deus tem um propósito de fazer algo, de abençoar alguém numa determinada situação, e Ele precisa usar uma pessoa, e às vezes tem uma pessoa ali no momento disponível, que recebeu um dom, que recebeu uma capacidade de Deus. Às vezes essa pessoa não está bem diante de Deus, não está vivendo em comunhão, não anda em santidade, mas mesmo assim Deus usa. Deus usa a pessoa. Não propriamente por causa dela, mas por causa da outra pessoa ou das outras pessoas que Deus quer alcançar. Então muitas vezes acontece de alguém ser usado por Deus, mas não necessariamente estar cheio do Espírito. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que você recebeu os dons, você os tem. Mesmo quando você se afasta de Deus, você ainda tem. Se Deus quiser te usar em alguma situação, Ele usa. Agora, o fruto do Espírito, não. Sempre que você está cheio do Espírito, é manifestado o fruto do Espírito. Se você andar na carne, se afastar de Deus, se afastar das coisas de Deus, o fruto do Espírito, ele não se manifesta de maneira abundante. Vai ser algo numa proporção muito menor, porque você vai estar andando na carne. Então, claramente vai se ver que você não está cheio do Espírito. Agora, quando você está cheio do Espírito, você manifesta o fruto do Espírito e você também é usado poderosamente por Deus, através dos dons que Deus te deu. Vamos lá.
nunca recebemos a graduação de sermos plenos. Isso só vai acontecer no céu. O enchimento do Espírito é dinâmico. Quanto mais o crente experimenta esta realidade, mais necessidade tem desse enchimento. O que quer dizer uma coisa dinâmica? É uma coisa que está em movimento. Então, o enchimento do Espírito, ele não é uma coisa constante. O enchimento que eu busquei hoje não me serve para amanhã, para o mês que vem. Eu tenho que estar constantemente buscando. Então, dependendo da minha busca, eu posso estar mais cheio um dia, posso estar menos cheio em outra época, dependendo do quanto eu estou me submetendo a Deus, do quanto eu estou buscando. Quanto mais você busca, mais Deus te enche. Quanto mais você busca a Deus, mais cheio da presença de Deus, do poder de Deus, da sua glória, e mais o fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida. Se você se esfriar e se afastar de Deus, estas coisas também não vão se manifestar mais tão abundantemente como quando você estava cheio do Espírito. Então depende da sua busca por Deus. O Espírito de Deus já habita em você. O quanto ele vai se manifestar na sua vida e o quanto ele vai te transformar, depende do quanto você se submete a ele. É dinâmico isso. A conduta do crente no mundo, é o último ponto, é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Deus tem preparado e oferecido a sua armadura, providenciada por Ele para que a usemos em tempos de lutas contra toda espécie de malignidade que se prepara de modo organizado para nos atacar. Deus tem nos oferecido a sua armadura, irmãos. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Guerra espiritual, não contra pessoas, mas contra os principados e potestades. Somos atacados diariamente. Se você é um servo de Deus, você tem um alvo nas costas. Como assim, irmão? O diabo está mirando você, quer te derrubar, quer te atingir, quer te destruir, quer te afastar de Deus, quer evitar que você seja aquilo que Deus quer para você, que você cumpra o propósito de Deus. O diabo quer isso. Está te atacando constantemente, atacando a sua família. Mas para isso, para nos proteger, Deus nos deu a sua armadura. Está disponível para nós. Só precisa a gente se revestir dessa armadura, ter a atitude de se revestir dela. Nossa luta é espiritual, como eu falei, contra os poderes das trevas, mesmo quando estes se manifestam de forma humana e nos sistemas estruturais da sociedade. Mesmo assim, a luta é de natureza espiritual. Como eu disse, Paulo tinha em mente a armadura usada pelo soldado romano. A primeira parte da armadura é o cinto da verdade, que, cingindo nossos lombos, nos dá firmeza e segurança. Falar e viver a verdade é essencial para lutarmos contra o pai da mentira. Então, a primeira parte da armadura que ele cita, o cinto da verdade. Se nós estamos lutando contra o diabo, que é o pai da mentira, nós precisamos viver a verdade, falar a verdade, praticar essa verdade, ser pessoas da verdade. A mentira nunca pode estar na nossa boca. O engano, a trapaça, a desonestidade, a malícia nunca podem fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser pessoas conhecidas por sermos pessoas verdadeiras, autênticas, que pregam a verdade e vivem a verdade. Se você não viver assim, você não vai ter o cinto da verdade e se torna um alvo mais fácil de Satanás. Depois vem as sandálias, os sapatos do Evangelho da Paz. Mensageiros da paz de Cristo somos nós. Então, calçar as sandálias do Evangelho, o Evangelho da Paz. Viver a paz que o Evangelho traz. Pregar o Evangelho da Paz. Ter essa paz no coração, ser pessoas pacificadoras. Essa é a vontade de Deus. Quando nós vivemos assim,
nós estamos nos revestindo da armadura de Deus, não dando lugar ao diabo, não dando espaço para ele agir na nossa vida. Depois vem o escudo da fé, protegendo o tórax e o coração. Somos protegidos pela fé. Como é que você é protegido pela fé? Porque o diabo ele tenta atacar a sua mente, tenta levar você a crer em mentiras, a acreditar em coisas falsas. Ele quer te levar à incredulidade, ele quer te levar ao engano. Mas quando você tem fé, crê em Deus verdadeiramente, confia nele, você não vai se deixar levar pela fala do inimigo. Você não vai acreditar nas mentiras que ele diz. Você não vai ser enganado por ele. Porque a tua fé está em Cristo, você vai estar firmado nele. Você vai confiar e acreditar na sua palavra. E isso vai te fazer ficar firme. Depois vem o capacete da salvação, protegendo a cabeça e a mente. Por último é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Ninguém pode ir para a batalha sem a palavra. Então o capacete, que é a salvação. Se você tem convicção da salvação, o diabo não vai poder te lançar dúvidas sobre você. A palavra de Deus é a espada, principal arma de ataque. Por meio da palavra de Deus, você derrota Satanás. Você derrota o diabo na sua vida por meio da palavra, afirmando a palavra, vivendo a palavra, praticando-a, ensinando, levando a palavra a outras pessoas. Você derrota o diabo na vida daquelas pessoas, porque a palavra traz libertação, traz luz, traz mudança, traz restauração. Por meio da palavra, irmãos, nós vencemos o inimigo na nossa vida e somos instrumentos de Deus para ajudar outros a vencer. Por isso que devemos conhecer a palavra, viver a palavra, pregar a palavra, ser pessoas da palavra, para vencermos o diabo. Quem não conhece a palavra é enganado pelo diabo, cai nas suas ciladas, não tem força para confrontá-lo, se enche às vezes de dúvidas, não se firma em Deus, dá ouvidos ao diabo por não conhecer a Deus, porque não conhece a palavra. Conclusão. Conduta é algo sério no mundo com tantas vertentes e numa sociedade tão pluralista que tem esvaziado os conceitos de ética e vida com Deus. Assim a nossa sociedade tem esvaziado os conceitos de Deus, desprezado os valores do reino de Deus. Os ensinamentos da palavra hoje são desprezados pelas pessoas do mundo, pela sociedade. Esse é o mundo em que nós vivemos, no qual nós precisamos ter uma conduta santa. No mundo do relativismo ético e modernismo de ideias, vivemos o grande desafio de mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver. Ou seja, demonstre a sua fé pela sua conduta de vida. Viver na contramão do mundo não pode ser uma opção, e sim uma exigência imperiosa de quem escolheu a cruz. Então, irmãos, ser diferente, viver na contramão do mundo não é uma opção para nós, não é. Porque a palavra de Deus é clara quando diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem aquilo que está no mundo, diz a palavra de Deus. Diz também que nós somos odiados pelo mundo, porque nós não somos do mundo. Então nós não podemos viver como o mundo vive. Devemos ser diferentes, santos, viver conforme a palavra, sendo parecidos com Cristo, sendo imitadores de Deus. Mais do que nunca, o mundo precisa ver a diferença nas nossas vidas. Ah, como eu lamento, irmãos, porque muitos que se dizem cristãos não vivem essas coisas, estão dando mau testemunho no mundo,
estão servindo de pedra de tropeço, levando as pessoas a tropeçarem, levando as pessoas a escarnecerem de Deus. Eu digo para essas pessoas, como disse Jesus, era melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar, do que fazer com que um pequenino tropece, fazer com que alguém se escandalize, se afaste de Deus. Isso é abominável. Deus odeia esse tipo de pecado. Tem gente que faz uma evangelização ao contrário. Ao invés de trazer as pessoas para Cristo, está levando as pessoas para mais longe, devido ao seu falso testemunho, a sua conduta hipócrita. Vamos mudar isso, irmãos. Em nome de Jesus. Hoje eu estiquei um pouquinho mais na aula, porque era muita coisa e o assunto é muito profundo. Então eu quis tentar aprofundar um pouco mais, para não ficar muito superficial. Então eu espero que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.